Então vamos fazer aqui este exercício do capítulo 27, acho que é a edição 10 do livro de Física 3, exercício 2. Ele é muito bom para a gente entender potencial, tensão e vetores, né? Então, também é dentro de exercício de malhas. Então, a leitura aqui dele é o seguinte. Tem duas fontes ideais, como vocês estão vendo aí, que tem forças eletromotrizes E1 igual a 150 volts e E2 igual a 50 volts. Força eletromotriz é um termo antigo, não é nem força, é estresse de campo, né? Mas ainda se usa. E os resistores têm uma resistência, esse R1 de 3 ohms, e o R2 de 2 ohms. Este E1 aqui é de 150 volts e esse E2 aqui é de 50 volts. Tá? As fontes são desenhadas assim, ó, um palitinho mais pequenininho do que o outro. Tá? O maior palito é o terminal positivo em relação ao outro, significa que a tensão deste lado é maior do que esse. A tensão deste lado é maior do que este. Portanto, o vetor de tensão em cima dessa fonte está aqui, ó, porque um vetor de tensão sempre aponta para tensão maior. Tá? Então, por exemplo, aqui A e B, isso aqui é a tensão VAB. Tensão de A em relação a B, assim que a gente lê, tensão de A em relação a B. Se eu colocar uma resistência aqui, a corrente ela vai do positivo para o negativo, a corrente vai aqui, ó. Então, eu teria aqui uma corrente também AB, VAB e corrente AB, vezes esse R. Essa é a verdadeira lei de Ohm vetorial. É assim que a gente lê os vetores de tensão. Tensão do A em relação ao B, sendo o A mais positivo que o B, e o I indo de A para B, é uma direção. E lembrando que é uma variável de fluxo e a tensão uma variável de estresse, de campo, né? E R é uma característica do meio. Então, voltando aqui, vamos escolher aqui uma corrente de malha igual essa I1, tá? A corrente de malha manda tudo, então eu vou seguir, né? Então a corrente de malha está passando nesse R1, então eu falo, ó, I1 vezes R1, tá? A malha você faz uma equação que é somatória das tensões é igual a zero. Então, a tensão, esse I1 passou por esse R aqui, só tem esse I, então essa tensão mais. Aqui é um truque, ó. Eu entrei, a corrente está indo aqui no sentido horário, eu entrei pelo terminal negativo, eu somo menos 50 volts, mais este I1 vezes 2 ohms, vezes o R2, né? E aqui eu estou indo para cá, eu entrei pelo terminal positivo, então mais 150 volts, igual a zero. Como é que vai ficar isso aqui? I1 vezes R1, isso aqui R1 é 3 e 1. Aqui é menos 50 volts. Aqui é mais 2 e 1. E aqui é mais 150 volts. Isso aqui vai ficar igual. 3, 4, 5 e 1 mais 100 volts. Isso implica que I1
é igual a, passa o menos 100 para lá, dividido por 5 dá 20 amperes. Só que deu negativo aqui, né? Bom, menos 20 amperes significa que eu escolhi errado a corrente. Eu podia escolher horário ou anti-horário. Escolhi horário, ela é anti-horário. Significa que I1 é anti-horária. Então, já vamos desenhar bonitinho aqui como vai ficar esse circuito já com essa corrente aqui anti-horária, I1, né? Tá, por que eu vou desenhar isso? Para poder explicar o lance dos vetores para vocês. Aqui eu tenho uma tensão que é 50 volts, já expliquei ali. Aqui eu tenho uma tensão que é para baixo também, 150 volts. 150 volts. Pô, deixa eu... 150 volts. Aqui tinha uma resistência também. Então, aqui, se a corrente está para cá, eu estou provocando uma tensão do lado oposto. Lembra que eu expliquei a lei de Ohm aqui, né? Lei de Ohm. Lei do Ohm. Então, aqui eu vou ter uma corrente que é 3 vezes 20, 60 volts. Corrente não, tensão. Aqui eu vou ter uma tensão também, a corrente está indo para lá. A tensão é o contrário, é 2 vezes 20, que é 40 volts. Bom, ele fala assim, ó, se o potencial a gente usa U, né? Nesse ponto P for, então ele falou que esse aqui é um ponto P, né? Se o potencial no ponto P for 100 volts, quanto vale o potencial no Q? Tá? Então, o Q. Quanto vale? Tá? Então, é isso que eu tenho que calcular. Bom, então, ó, o potencial U Q, ele é calculado como o potencial em P mais a tensão. Então, por esse lado, eu vou daqui a aqui, ó. Então, quem está a favor do meu vetor de tensão, eu somo, quem está contra, eu diminuo. Então, o P é o ponto de partida, o P mais 40 volts menos 150 volts, que vai dar, isso aqui é 100, 100 menos 150 dá menos 50, aqui vai dar menos 10 volts. Por este outro lado aqui, ó, vamos calcular por esse outro lado aqui. Bom, seria o P, que é o potencial ali, menos essa tensão 50 volts, porque ela está contrária a esse vetor azul, ela está contrária. Esse outro aqui também está contrário, ó, menos 60 volts. Então aqui é 100. Menos 50 vai dar menos 10 volts também, tá? Outra coisa que a gente está acostumado a falar é sobre tensão. A tensão é a diferença de potencial, tá? Vamos pegar uma outra cor aqui, em vermelho. A diferença de potencial daqui até aqui é o Q menos o P. Que eu calculei aqui, ó, menos 10, menos a tensão de Q em relação a
menos 10, menos 100 aqui, o que é 100, né? Volts, que dá menos 110 volts, tá? Então, eu posso calcular assim também, ó. Se aqui fosse 0, tá? Eu tenho 40, menos 150, eu tenho menos 110 volts, tá? Então, eu tenho VQ, que é VQ em relação a um terra, é 110, menos 110 volts. E por esse lado aqui também, eu tenho aqui menos 50, menos 60, menos 110 volts, tá? Então aqui é menos, né? Menos, deixa eu trocar aqui que não está dando para ver o sinal. Menos 110 volts. Isso aqui é a diferença de potencial entre os pontos. O potencial nesse ponto é de menos 10 volts, se o potencial nesse for de 100 volts. Espero que tenha ficado claro